o que nos caracterizou e nos diferenciou dos animais foi o início da inteligência. Ora, por quê? Porque a gente começou a descobrir que, ao invés de ficarmos vagando por aí em bandos à procura do que comer, do que beber, do que coletar, de acasalar, a gente descobriu ferramentas que fossem possíveis lavrar a terra. Descobrimos que se plantasse uma semente, nasceria a comida que nós gostávamos. Era a agricultura, vamos dizer, o começo dela. E isso é que nos diferencia dos animais. Não tem essa questão de 1%, de 10%, ou que descendemos do macaco. Não temos nada disso. Nós estamos falando de evolução. O que nos caracterizou da espécie animal para a espécie humana foi essas descobertas de que, assentando-nos em um grupo, poderíamos, ao invés de vagarmos, cultivarmos, ao invés de procurarmos, caçar e alimentar aqueles que estavam conosco. Logicamente que isso causou um certo transtorno. Por que um transtorno? Porque imagine o seguinte: nós estamos num grupo de 20. Ótimo, tá bom. Estamos nos alimentando, alimentando aqueles que estão conosco, estamos crescendo, estamos procriando e assim estamos nos socializando. Porém, nós chegamos a uma questão. O número populacional daquele grupo que era de 20 passou a ser 40, passou a ser 60. E as necessidades passaram a ser prementes, mais exigências, mais trabalho. E o que acontece? Coisa simples. As rusgas, intrigas que acabaram por separar os clãs. E cada qual foi buscando a sua direção, a sua linha evolucionária, instintivamente. Uns se adaptavam na África, outros na Ásia, outros na Europa, outros atravessavam o Estreito de Bering e chegavam ao continente americano. E foi assim. Foi esse instinto básico de sobrevivência e perpetuação que fez com que o homem descobrisse que, se ficasse todos no mesmo lugar, não haveria como alimentar, viver e conviver. Correto, meus amados? Então, dessa necessidade, a raça humana, somos nós hoje, saímos para conquistar outros territórios, outros espaços. Mas, em vista disso, nossos instintos rudimentares da inteligência nos dizia: separemo-nos, busquemos outras pradarias, outros campos, outros locais, para que possamos crescer e multiplicar. E foi assim que a odisseia humana na Terra começou, a partir do momento em que o homem descobriu que ele podia se adaptar, conviver e, acima de tudo, se relacionar com o meio ambiente ainda rude da sua época e sobreviver nele. Se não fosse pelo instinto, forma primária da inteligência, nós ainda nos assemelharíamos aos animais, que seria somente alimentarmos-nos e procriarmos. Mas o diferencial do nosso instinto é que havia nele o mecanismo rudimentar, o germe latente de uma inteligência que começava a desenvolver.
e a curiosidade de saber se aqui está difícil, lá não estará melhor, acolá não ficará melhor, adiante não será muito melhor. Foi isso que nos fez nos tornarmos uma espécie que soube dominar todo o continente habitável da época e em transformação. E, acima de tudo, se sobrepor às outras espécies que estavam também em evolução. Mas a nossa inteligência estava se desenvolvendo. A dos animais ainda é uma inteligência atrelada aos instintos. Porém, vou deixar aqui só para reflexão que abordaremos ainda. Há muitas almas ainda que têm a sua inteligência atrelada aos mais baixos instintos ainda. Certo, meus amados? Pensemos nisso. Na próxima, nós continuamos. Um abraço, Deus os abençoe.